Oi, pessoal, eu sou a Stephanie, também conhecida como Nie. Eu sou analista de gamificação no Ludus Pro, que é uma startup de educação corporativa, onde a gente trabalha com uma plataforma gamificada. Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns conceitos bem interessantes que a gente pode pensar sobre gamificação, tanto quanto mitos e verdades, e também algumas ideias de onde que a gamificação está aplicada, né? E que a gente nem imagina. Então, muito obrigada por assistirem o nosso vídeo hoje. Obrigada pelo convite do pessoal do Cubo também. E vamos juntos nessa. Bom, para começar, falando um pouquinho mais sobre mim, eu sou graduada em Game Design pela Universidade AMB Morumbi e eu tenho uma especialização pela Universidade da Pensilvânia em gamificação. Já estou nesse mercado de gamificação há mais ou menos uns 7 anos, né, trabalhando com diferentes projetos para diferentes públicos e com vários objetivos. Então, hoje eu vou trazer alguns exemplos práticos, né, que eu já vi resultados para mostrar para vocês como é que funciona, tá bom? Começando com a nossa agenda, a gente vai passar por alguns assuntos para que todos fiquemos, né, na mesma página. A primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é gamificação. Em seguida, a gente vai entrar nos mitos e verdades, né, que são contados por aí sobre a gamificação. Depois a gente vai para dinâmicas gamificadas que existem, né, que muitas vezes a gente nem imagina que é gamificada. E no final a gente vai recapitular um pouquinho do que a gente viu hoje. Então, né, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala, né, o que é gamificação, afinal? Existem aí muitas vertentes, muitas pessoas que falam coisas diferentes, mas é um consenso comum de que a gamificação é uma metodologia de motivação humana, né? Essa metodologia, ela utiliza elementos que são bem comuns nos jogos, só que na vida real, para que as pessoas alcancem objetivos de verdade, né? Então, já que os jogos funcionam tão bem, fazem com que as pessoas, né, se engajem tão bem com o que elas estão fazendo, por que não utilizar esses elementos para gerar esse engajamento no mundo real e a gente ter, né, vários objetivos alcançados. E quando a gente pensa, né, na gamificação, ela não surgiu assim do nada, mas faz pouco tempo que ela tem se tornado tendência em diferentes ambientes, tanto a gente falando de educacional, quanto de saúde, quanto do corporativo. É uma coisa que acabou acontecendo, né, nos últimos anos. E por que será que ela virou conceito? Bom, existem alguns fatores, né? Mas o primeiro que a gente pode falar é que o ser humano já tem dentro de si aquela vontade de participar de experiências lúdicas. Para vocês terem uma ideia, um dos jogos de tabuleiro mais antigos, né, descobertos pela humanidade é o Senet, e ele data de 7.000 antes de Cristo, né? Ele foi encontrado no Egito. Então a gente já está falando de civilizações muito antigas, né, há milênios de distância do que a gente tem hoje e que já utilizavam o jogo como um meio social. Além desse motivo de já ser uma coisa nata do ser humano, né, gostar de participar desse tipo de atividade, existem algumas outras explicações para que a gamificação tenha se tornado uma tendência nos últimos anos. O primeiro que a gente pode falar, né, a primeira coisa é o avanço da tecnologia. Se a gente parar para pensar, né, as últimas décadas trouxeram um avanço tecnológico enorme em diferentes áreas, e esses avanços tecnológicos acabaram criando novos hábitos, né, tanto hábitos mesmo, quanto hábitos de consumo para as pessoas, como, por exemplo, acesso à internet, utilização de smartphones, e por utilizarmos essa tecnologia, acabou aparecendo uma oportunidade para que soluções entrassem nessas plataformas. Então, as pessoas estão mais tempo na internet usando smartphone, precisamos de coisas diferentes que elas façam lá. Então, não é apenas mais para mandar mensagem ou para assistir um vídeo, também é, né, às vezes para trabalhar, raramente para fazer ligações, mas também, por que não, né, trazer aí essa parte do jogo para o dia a dia das pessoas. E aí que a gente pode até falar um pouquinho sobre o segundo motivo da gamificação estar se tornando tendência. Quando a gente fala que a tecnologia evoluiu, ela ajudou muito no mercado de jogos. A gente teve um crescimento muito grande no mercado de jogos nos últimos anos, né? Então, trazendo essa tecnologia para o dia a dia das pessoas, principalmente quando a maioria, né, da população tem acesso a smartphone e à internet, a gente acaba democratizando a distribuição de jogos que são dessas plataformas.
plataformas, né, que acabam se tornando mais casuais, onde as pessoas têm acesso de uma forma mais simples, sem precisar de um console, sem precisar parar muito tempo para jogar, são jogos, né, com mecânicas mais simples, o que acabou mudando um pouquinho do perfil do brasileiro. Então, segundo, né, a pesquisa Game Brasil 2020, e também já temos a versão 2021 que comprova esse dado, 73,4% dos brasileiros, eles costumam jogar algum tipo de jogo, seja ele no console quanto no celular. Então, acabou acontecendo essa mudança, né? A tecnologia trouxe acesso à internet, trouxe novos aparelhos, a gente acabou se acostumando a essa dinâmica de rotina, né, de descontrair com um jogo, então acabou se tornando, né, um hábito. E, além de tudo isso, né, trazendo a tecnologia, trazendo o crescimento do mercado de jogos, a gente teve uma mudança de cultura, né? Então, com tudo isso, a gente ainda teve o surgimento de uma nova geração. E essa geração tem valores bem diferentes do que as gerações passadas acabavam, né, precisando, acabavam tendo. Isso faz com que novos comportamentos também apareçam. E esses comportamentos não estão apenas refletidos, né, em personalidade ou em carreira e tudo mais, mas também está refletido nos meios de consumo. Tanto que a gente pode ver, por exemplo, duas, né, afirmações que a gente costumava muito ouvir há um tempo atrás, como, por exemplo, o jogo é coisa de menino, menina não joga videogame. Bom, estou aqui eu com uma prova de que meninas jogam videogame, e a gente tem dados que mostram que a maioria do público que se declara gamer no Brasil é feminino. A gente tem 53,8% de mulheres que jogam. E por quê? Porque a gente teve, né, esse acesso a smartphones, a jogos mais casuais, o que acabou fazendo com que as mulheres tivessem acesso a esse tipo de jogo também. Uma outra coisa, né, que é bem difundida é que jogo é coisa de criança, só a criança que joga. E na verdade não. Mais da metade, né, da população que joga algum tipo de jogo tem mais de 25 anos. Então essas pessoas não estão apenas, né, no mercado de trabalho, elas possuem poder de compra, né? Elas estão aí fazendo a tecnologia acontecer, fazendo o mercado se movimentar. Então a gente está falando de uma mudança de cultura mesmo, né? Então por isso que vale a pena a gente usar a gamificação. Por isso que ela virou tendência. A tecnologia facilitou o acesso aos jogos, os jogos se tornaram uma parte da dinâmica social das pessoas, e por que não usar essa dinâmica social que já engaja as pessoas em outros ambientes que acabam não sendo tão engajadores, né? Então, por isso que a gente fala que a gamificação está virando uma tendência aí para um monte de segmentos. Agora a gente vai entrar nos mitos e verdades que eu trouxe para vocês hoje. São 2, e eu quero ver se vocês sabem logo de cara, né, se é um mito ou se é verdade o que eu vou trazer para vocês. Primeiro caso. A gamificação e o jogo são a mesma coisa. Você acha que é mito? Você acha que é verdade? Vamos ver. Quando a gente fala, né, que a gente está criando uma dinâmica gamificada, realmente a gente está fazendo alguma coisa que é relacionado a um jogo, mas não quer dizer que a gente está criando um jogo, né? E por que isso significa? Quando a gente fala de jogo, existe uma descrição diferente de quando a gente fala de gamificação. Porque as duas, né, os dois processos, eles têm objetivos diferentes. O jogo, ele tem como objetivo a diversão do seu jogador. Né? Então, muitas vezes é ou tirar ele de uma realidade, fazer com que, né, ele abstraia, com que ele, né, desligue e se divirta. Isso é bem diferente do que a gente pensa, né, quando a gente fala de gamificação. Então, o jogo, com esse objetivo de entretenimento, ele traz vários elementos que fazem, por exemplo, os jogadores se tornarem personagens, né? Eles acabam ganhando habilidades diferentes dentro do jogo e tendo um significado épico, né? Eles participam da resolução de problemas, de uma narrativa. E ninguém, quando tá jogando algum tipo de jogo, fica, não, mas eu não sou esse personagem, eu não sou assim, eu não faria isso. Porque quando você tá jogando, você realmente abstrai e entra num estado de imersão, onde você se torna, assim, aquele personagem, você acredita que você está desenvolvendo as habilidades daquele personagem e que você, né, tem como missão fazer o papel daquele universo, resolver um problema. Então, o jogo, ele faz com que você tenha, né, essa entrada dentro de um universo mais lúdico, onde você acredita e se apega com todas as suas forças. Esse é o objetivo do jogo, fazer você se divertir com esse universo. E quando a gente fala, né, que o jogo faz isso, não quer dizer
que só porque ele é focado em entretenimento, ele não traz nenhum benefício para as nossas vidas, né, no nosso dia a dia. Pelo contrário, ele traz, por exemplo, uma melhora muito grande quando a gente fala de cognição. Existem vários estudos que mostram, né, que por receber vários estímulos em relação à memória, a desenvolver quebra-cabeças, a ter que resolver esse tipo de problemas, os jogadores acabam melhorando o raciocínio lógico e melhorando a sua cognição. Então, olha só, isso é por jogar algum tipo de jogo, tá? Não necessariamente jogos eletrônicos ou jogos de tabuleiro, mas por participar de atividades que são lúdicas. Uma outra coisa também que é muito comum nos jogadores é a resiliência. Então você imagina você jogar um jogo e na primeira vez que você errar ou perder, você já desistir. Isso rarissimamente acontece com jogadores. Uma vez que eles estão jogando, eles podem perder as habilidades, né? O avatar pode acabar sofrendo dano, mas eles vão tentar de novo, vão aprender o que não pode fazer e vão continuar. Quem nunca jogou, né, 300 vezes as fases do Mario e passaram, né, foram aprendendo cada etapa o que tinha que fazer para aprender com o erro. Então a resiliência acaba também sendo muito, né, desenvolvida por causa do jogo. E por último, a parte da concentração. Tentem falar com uma pessoa que está concentrada em um jogo. Primeiro que ela vai, com certeza, né, mandar todo mundo ficar quieto. Segundo, que ela não vai te dar a atenção que ela precisa te dar para conseguir entender, né, o que você está querendo dizer, porque ela está concentrada no jogo. E essa é uma das ideias, né, de trazer o jogo para dentro da vida, porque a gente acaba estimulando a concentração, a gente foca em alguma coisa que a gente está fazendo, porque ele é divertido, porque eu preciso, né, prestar atenção para o meu personagem vencer, para eu melhorar uma habilidade. Então a concentração acaba crescendo. Então olha só, são 3 coisas bem interessantes que a gente traz para a vida, né? Não é só para o âmbito de jogador, a gente acaba estimulando. E imagina que legal se a gente conseguisse estimular ainda mais, né, esses benefícios nas pessoas. E é por isso que a gente fala, então, de gamificação. Então, a gamificação nada mais é do que a utilização de alguns elementos de jogo que vão trazer, por exemplo, esses benefícios, né, que os jogos já trazem. Só que o objetivo dela é um resultado comum através da diversão. Então, quando a gente fala que jogo tem como objetivo a diversão do seu jogador, a gamificação tem como objetivo um resultado real, mensurável, né, que vai acontecer na vida dessa pessoa. Porém, através de uma dinâmica divertida. Né? Então, a gente passa por um meio onde a diversão é o caminho e não o resultado final. Uma outra coisa muito interessante também é que muitas vezes acredita-se que, já que você está usando talvez, né, uma dinâmica gamificada e dentro dela você coloca um jogo, então ela não é mais uma dinâmica gamificada. Agora ela se tornou um jogo. Não é isso, tá, gente? Muitas dinâmicas gamificadas utilizam sim de jogos, porque eles ainda são o tipo de estímulo, né, mais simples da gente conseguir engajamento, da gente conseguir diversão, respostas das pessoas que estão interagindo. Então, é super comum e super válido utilizar sim jogos dentro de uma dinâmica gamificada. E faz todo sentido, afinal de contas, os dois conceitos, né, são praticamente irmãos. Então, quando a gente fala que gamificação e jogo são a mesma coisa, a gente está falando que isso é o quê? Mito. Gamificação e jogo são diferentes. Isso é muito importante, né, de ser entendido. Então, muito bem, esse foi o primeiro, né, dos mitos e verdades. Vamos para o segundo. A gamificação funciona com públicos de todas as idades. O que vocês imaginam, né, que isso significa? Então, lá no comecinho, eu mostrei, né, que a gente tem aí uma maioria de jogadores que são um pouco mais velhos, mas será, então, talvez, que só funciona com essa faixa etária? Que a gente está falando ali de um público de 25, 35 anos e com uma galera que é ou mais nova ou mais velha não vai funcionar, porque não é um jogo? Vamos ver. Quando você descarta o uso da gamificação porque acredita que ela não vai funcionar para um público que seja mais velho ou que seja diferente, você já está fazendo um grande erro. Isso já é uma coisa muito errada de se pensar. Por quê? O que importa, né, o benefício que vai ser trazido dessa gamificação, ele vai depender de acordo com os estímulos que você utilizar para cada público. Então, cada idade vai ter a sua maneira, né, de necessidade, e é a partir daí que você vai entender o que você precisa utilizar de gamificação para alcançar os seus objetivos. É claro que para um público mais velho,
coisas muito infantis não vão funcionar. Assim como para um público mais jovem, coisas muito maduras também não vão funcionar. Então é muito importante prestar atenção nesse ponto. Uma coisa que é muito importante, não só na gamificação, como em qualquer projeto, é a gente entender o nosso público-alvo. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender, né, quais são, por exemplo, as necessidades que esse público tem, o que ele realmente precisa, né, ser resolvido. Depois, quais são as habilidades que esse público possui, porque é através dessas habilidades que a gente vai trazer os elementos de gamificação que são aderentes a esse público. E quais são as dificuldades, até para a gente saber se essas pessoas costumam acessar esse tipo de conteúdo, essas pessoas têm a possibilidade de acessar esse tipo de conteúdo, então é muito importante também saber, né, as dificuldades que vão impedir a participação em uma dinâmica gamificada. Por exemplo, né, eu tenho um estudo que eu achei muito interessante quando eu descobri e que eu mesma fiquei muito impressionada com os resultados, né? Em 2018, o Centro Alemão de Pesquisa, né, para Inteligência Artificial, eles desenvolveram uma dinâmica gamificada para que pessoas, né, com mais de 65 anos tivessem uma dinâmica diferente na hora de caminhar. Então, todas essas pessoas sabiam que caminhar era muito importante para a saúde, tanto física quanto mental, mas mesmo assim, muitas vezes, eles acabavam não caminhando durante o dia, ou pelo menos não caminhavam a quantidade necessária que os médicos recomendavam. Então, eles pegaram algumas pessoas, né, de casas de repouso, alguns idosos, para fazer esse estudo com eles. Todo mundo com mais de 75 anos, olha só essa idade. E aí, assim que eles abordaram esses idosos, né, eles já perguntaram assim: você você gostaria de participar, né, de uma dinâmica que seja gamificada? E logo de cara, os idosos já não gostaram muito dessa ideia, eles já ficaram: ai, não entendo isso que você está falando, não sei mexer com essas coisas, não sei jogar esses joguinhos de hoje, né? Tudo isso porque eles entendem de uma forma diferente. E o jeito que foi abordado com esse público foi de uma maneira que não era, né, do universo deles. Mas aí, quando perguntados se, por exemplo, eles jogavam, né, dominó, se eles participavam das dinâmicas que aconteciam dentro das casas de repouso, o que eles achavam? E aí eles perceberam que, então isso também pode ser algum tipo de dinâmica gamificada, não precisa, né, ser um joguinho aqui digital. E aí eles falaram, isso a gente gosta. Isso eu gosto porque eu quero conversar com pessoas, eu quero interagir, então para mim é muito interessante. Então, né, essa equipe pegou essas afirmações que esses idosos fizeram e montaram uma dinâmica onde eles recebiam avatares que eles precisavam, né, manter, então colocar novas roupas, né, mudar o corte de cabelo, fazer o que eles quisessem. Para conseguir esses itens de avatar, eles tinham que cumprir missões. E cumprindo essas missões, né, de ritmos de caminhada, eles ganhavam medalhas que mostravam para eles como que estava indo o progresso, né, desses usuários. Além disso, essas missões não eram apenas individuais, também eram missões coletivas, né? Então, um acabava incentivando o outro a participar para que todo mundo recebesse um prêmio no final. E os melhores, né, colocados, os que caminharam mais, eram classificados em um ranking. Percebem que aqui eu tenho algumas opções que são verdes e outras que são vermelhas? Isso porque nem todas essas características, né, esses elementos de gamificação que foram colocados nessa pesquisa foram muito aderentes a esse público. Muito pelo contrário. Eles gostaram bastante dos avatares, porque eles se sentiam como cuidadores desses avatares. Então, muitos deles já estavam lá com família criada, né, com filhos adultos, com netos, bisnetos, e acabavam se sentindo meio distantes, como se eles não fossem mais necessários na criação dessa família, no cuidado dessa família. Então, cuidar de um avatar para eles fazia muito sentido. Agora, as medalhas e o ranking eram um tipo de estímulo de competição que não funcionava muito com eles. Eles não gostavam de se sentir pressionados a, né, competir com as outras pessoas. Mas quando a gente falava de missões coletivas, eles gostavam, porque, né, eles tinham essa coisa do dominó, dos outros jogos, das outras participações em dinâmicas, que era uma coisa mais coletiva, era mais social. Então, diferente do que muita gente fala, né, a gamificação, ela não funciona exatamente igual. Tenha pontos, tenha um ranking, tenha medalhas e aí o seu público vai se engajar. Não. Para algumas pessoas, isso acaba sendo um motivo de estresse, um fator de estresse que pode fazer com que elas se afastem
da dinâmica. Então é muito importante a gente prestar atenção em quem é o nosso público para saber que elementos de gamificação usar. Então, quando a gente fala que a gamificação funciona com públicos de todas as idades, sim, é verdade. A gente tem lá, né, a prova, que são esses idosos de 75 anos, que, apesar da idade, funcionou a ideia da gamificação. Eles caminharam mais o quanto era necessário. Então, aqui, né, eu trouxe para vocês quais são mitos e verdades, que são algumas coisas mais simples mesmo, para vocês terem uma ideia de como a gamificação funciona. E agora eu trouxe algumas dinâmicas gamificadas que talvez vocês nem imaginassem que a gente trabalha com gamificação, né? Que a gamificação é o elemento principal. Vamos começar. Então, a gente pode trabalhar com gamificação em um monte de segmentos, né? A gente deu exemplo, por exemplo, de saúde dos idosos. Existem várias coisas, como pode trabalhar com instituições financeiras, até, né, esses segmentos que eu estou mostrando para vocês são até pontos que o Ludus já abordou, né? São plataformas que o Ludus Pro já desenvolveu e que a gente tem ótimos resultados com clientes de todos esses segmentos. Então, a gente está falando de instituição financeira, mas também está falando de educacional, também está falando de saúde e bem-estar. Então, né, dá para se usar a gamificação em diferentes cenários. E hoje eu vou trazer para vocês, olha só, a gamificação utilizada no turismo. Para quem não sabe, né, na Coreia do Sul, cerca de 17 milhões de visitantes, né, de turistas, acabam indo lá por ano para conhecer o país, né, viajar. E a Coreia do Sul é um país bem pequenininho, dá para fazer uma viagem, né, de uma ponta a outra ali em poucas horas, e tem muita coisa para conhecer, apesar de ser um país bem pequenininho. Só que a maioria das pessoas que acabam visitando a Coreia, né, de acordo com uma pesquisa, é o público que gosta da onda coreana, também conhecida como Hallyu. Essa onda coreana é a onda do K-pop, é a onda dos dramas, né? É a onda das maquiagens coreanas, do skincare. E muita gente acaba se sentindo atraída, né? Eles são uma média ali de jovens, eles têm por volta ali de 20 anos. Então, é um pessoal que está nas redes sociais, está criando conteúdo, né? Está circulando informações. Então, olha que legal eles visitarem a Coreia, né? E mostrarem para o mundo como é a Coreia da visão de um turista. Só que a maioria dessas pessoas, elas falam, né, que voltariam novamente para visitar a Coreia, só que raramente essas pessoas acabam visitando os lugares históricos, conhecendo um pouco mais sobre a cultura, né, sobre a política coreana. Então, o, né, Departamento de Turismo achou interessante criar algum tipo de dinâmica que motivasse os turistas, né, que são de fora, a conhecer mais sobre a Coreia, não apenas sobre a onda Hallyu. E aí eles criaram uma cartilha onde você pode colocar vários carimbos conforme você viaja pelas capitais do país. Então, né, você conhece templos, você conhece museus, você conhece casas de show, um monte de lugares diferentes. Em cada um desses lugares você ganha um carimbo. Quando você acumula alguns carimbos, você pode trocar por brindes, né, em centros de distribuição. Então, olha só que legal, né? Faz com que as pessoas visitem novos lugares dentro da Coreia, e tudo isso utilizando uma dinâmica de gamificação, que é a conquista de um selo. Isso é muito comum, a gente ganha medalhas, né? Nos jogos a gente ganha os achievements, que são provas de que você fez alguma realização muito incrível. Tinha essa coisa da exploração do mapa, porque você não sabia como era o lugar até você chegar lá. E aí lá você ia entender como era o museu, onde ele se localizava, qual a história, né? E tudo isso com troca de pontos por prêmios. Então, olha só que interessante e que simples, né, que foi essa ideia que o governo teve. Então, olha só, a gente já viu como que a gamificação pode ser aplicada no turismo. Nosso quarto ponto de hoje, a gamificação pode ser aplicada no trânsito. E essa aqui eu tenho certeza que, se não 100%, 99,9% das pessoas que estão assistindo já participaram. Uma pesquisa em 2019 mostrou que o brasileiro passa, em média, 32 dias no trânsito. Isso é muito tempo. Tenho certeza que a maioria desses brasileiros deve ser de São Paulo, porque o trânsito aqui é esse, de você ficar um mês mesmo dentro do carro. Já imaginou se todo esse tempo que você fica no carro, você fosse menos estressado por causa do trânsito e tivesse pelo menos, né, alguma coisa ali para fazer essa experiência mais interessante? Foi aí que apareceu o Waze, né, o queridinho, o aplicativo fofíssimo que a gente tem para GPS. Mas o que o Waze é diferente de tantos outros aplicativos de GPS que existem? Né? Porque, afinal de contas, como todos os aplicativos de GPS, o objetivo dele é sair do ponto A
e ir para o ponto B. Não tem nenhuma outra diferença. É mostrar uma rota do ponto A para o ponto B. Porém, o Waze, ele trouxe um significado épico para você participar do trânsito. Lá no comecinho e até um pouquinho antes de chegar no Brasil, o Waze utilizava uma dinâmica, uma metodologia, né, para trazer a gamificação para dentro do aplicativo, onde eles abordavam o storytelling. Então você, né, como um novo cavaleiro, você precisava derrotar o monstro do trânsito, né, que era aquela cobrinha que aparecia na tela. Então, conforme você navegava pela cidade, né, passava pelo mapa, você ia derrotando essa cobra. Além disso, eles ainda tinham um esquema, né, um sistema de acumular pontos. Então, conforme você passava por uma quantidade de quilometragens, ou quando você fazia alguma das missões de, né, encontrou um amigo, foi a primeira vez que você colocou um input no mapa, você ganhava essas balinhas, né, esses docinhos, e você ainda podia evoluir o seu avatar. Então você saía desde o bebê, ia passando até você chegar o rei do Waze. Então olha só, né? Aqui a gente já tem mais dois elementos diferentes, que é o acúmulo de pontos e uma barra de progressão e um avatar, né, que você vai mudando. Mas o que fez o Waze, né, ficar tão incrível e que até hoje é a coisa que mais é utilizada, alguns elementos de gamificação acabaram caindo, né, mais por questão de utilização, mas foi o que fez o Waze ficar famoso, é o report e a colaboração. Todo mundo pode ir lá no Waze e colocar, aqui teve um acidente, aqui o trânsito está mais lento, aqui tem um radar, aqui tem um buraco. Isso faz com que as pessoas não apenas dirijam por ter que chegar num caminho, mas faz com que elas coloquem no mapa e alimentem o aplicativo para que outras pessoas tenham acesso a essas informações e tenham uma experiência de trânsito melhor. Então, né, foi isso que deixou a experiência do Waze tão interessante. Parou de ser só você utilizar o seu GPS para chegar no lugar e se tornou uma coisa colaborativa, né, onde todo mundo participa para que todo mundo chegue melhor nos seus destinos. Olha só, gente, dá para usar a gamificação até mesmo no trânsito. E por último, a gente vai falar sobre gamificação no ambiente corporativo, né? Isso eu tenho um monte de coisa para compartilhar com vocês, porque afinal de contas é o que o Ludus Pro faz. Então a gente pode falar sobre a aplicação da gamificação em diferentes áreas, né, do ambiente corporativo. Por exemplo, o LinkedIn. Ele não está, né, exatamente dentro da empresa, ligado com a empresa, mas ele tem sim algumas coisas de gamificação que ajudam as pessoas, né, os usuários, a melhorarem os seus perfis dentro da plataforma. Quando você está construindo o seu perfil do LinkedIn, ele te traz uma barra de progressão que mostra se você está com um perfil bom, com um perfil médio, né, com um perfil ótimo, que é campeão, e vai mostrando para você o que falta para você completar. Isso aqui é um elemento de gamificação super sutil, porque vai fazer com que você queira sair do seu status atual da barra e chegue até o final, que é o campeão. Lá tem uma estrela. Então você vai acabar, né, se esforçando para completar essa barra. E assim que você completa, o seu perfil do LinkedIn acaba ficando inteiro, né? Você ganha lá mais visualizações, as pessoas acabam vendo mais a sua página. Então, isso aqui a gente está falando, né, do LinkedIn. Só que a gente também pode usar a gamificação dentro das empresas, no cotidiano das empresas. Como é que a gente pode fazer isso? Olha só. Aconteceu uma pesquisa, né, com 900 pessoas de empresas diferentes, onde foi perguntado quantas delas já haviam participado de algum tipo de dinâmica gamificada dentro da sua empresa. 600, né, dessas 900, 600 pessoas já haviam participado e 300 nunca haviam participado de uma dinâmica gamificada. Dessas 600 que participaram, apareceram alguns números muito interessantes, como, por exemplo, 89% dessas pessoas se sentiram muito mais produtivos por causa dessa dinâmica. 88% se sentiram mais felizes, e ainda mais hoje em dia a gente sabe como é importante, né, as pessoas se sentirem produtivas e se sentirem felizes ao realizar o seu trabalho. E 83% se sentiram motivadas a participar. Então, olha só, isso aqui foi de quem participou de dinâmicas gamificadas. Agora, das pessoas que não participaram das dinâmicas gamificadas, foi aí um total de 61% delas que se sentiram entediadas, né, no trabalho. Era só mais um dia com só mais uma tarefa para ser cumprida. Então, olha só como já acontece a diferença aí dos universos. Quem participa
né, desse tipo de dinâmica já se sente motivado e quem não participa acaba se sentindo meio entediado. Além disso, essa pesquisa também levantou quais eram os elementos de gamificação que eram mais usados dentro das empresas. O primeiro desses elementos são a distribuição de medalhas, né? E a gente consegue ver que isso é uma coisa bem comum, por exemplo, você vê quem é o funcionário do mês, quem teve a melhor métrica, quem está participando dos treinamentos, né, o gerente do ano, tudo esse tipo de reconhecimento acaba funcionando como tipo de medalha, e as empresas, né, começaram a apostar nisso. Outra coisa foi a evolução através de pontos. Então, conforme você realizava ações, você acumulava pontos. E esses pontos, muitas vezes, podiam ser trocados por prêmios, que é onde a gente chega, né, na terceira colocação. Essas pessoas conseguiam, através do seu trabalho, ter, além, né, da recompensa de ser reconhecido por medalhas, talvez trocar por um tipo diferente de remuneração, de prêmio, trocar pontos por uma televisão, por uma viagem, por alguma coisa do tipo. Em quarto lugar, eram os rankings, né, que mostrava quem que estava indo melhor do que os outros. Nesse caso, a gente vê aí que é mais ou menos metade das empresas que adotam, por quê? Nem todo mundo se motiva com uma competição. Então, é muito importante, né, também prestar atenção nos seus colaboradores para entender se eles vão se motivar mais com uma coisa que é colaborativa ou com uma coisa que é competitiva, ou com talvez um mix dos dois. Mas o ranking também é bastante utilizado. E por último, estavam os níveis. Então, conforme você, né, ia, por exemplo, sendo promovido na empresa, você não tinha só um cargo diferente, você subia de nível, né, dentro dessa dinâmica gamificada, e agora você tinha acesso a outros benefícios, você ganhava pontos e coisas do tipo, né? E olha só, conforme você sobe de nível, você tem uma barra de progressão que te mostra da onde você começa até onde você vai. Olha a barrinha do LinkedIn aparecendo de volta aqui. Então, dá para ver que existem vários elementos que podem ser utilizados nas empresas que não necessariamente, né, exigem uma complexidade enorme, tem que parar toda a empresa para fazer. Não, dá para aplicar por áreas, dá para ser coisas muito simples, como distribuir botões para as pessoas que ganharam as medalhas, sabe? Coisas muito mais práticas de serem resolvidas. Só que existe um ponto muito importante quando a gente fala desse assunto, de trazer a gamificação para dentro da empresa, que é não estragar a diversão. Lembra que a gente falou que a gamificação tem como meio a diversão. Então a gente precisa manter essa dinâmica divertida. Ela não pode ser, né, só mais uma coisa que a pessoa vai ter que fazer, que é diferente do comum apenas. Ela precisa ser divertida. Existem várias ideias, né, várias concepções do que é jogo, mas a mais utilizada pelos game designers é essa aqui do Johan Huizinga, que é sobre uma atividade voluntária que acaba, né, sendo exercida dentro de um padrão de regras, de espaço de tempo, que existem coisas que são obrigatórias a serem feitas e coisas que devem ser evitadas, mas que, no final de tudo, são ações voluntárias. Então, eu decidi participar do jogo, por isso, para mim, é tão interessante. Porque nada, né, do que a gente é obrigado a fazer é tão legal. Acaba se tornando, na verdade, um peso para nós. Então, existe esse conceito da diversão obrigatória, né? Que muitas empresas, a gente tem aqui um treinamento gamificado, então agora você vai se divertir no seu treinamento. E às vezes não é bem assim. Então, precisa tomar cuidado para que não aconteça esse, né, conceito da diversão obrigatória. Então, olha só que interessante também. Uma outra pesquisa, né, um grupo de pesquisadores que estava desenvolvendo esse conceito, né, da diversão obrigatória, eles lançaram dois treinamentos que eram gamificados, e para um grupo de pessoas, eles convidaram a participar. Então, você está convidado a participar da plataforma e dá para a gente a sua opinião. E o outro grupo foi obrigado. A partir de hoje, vocês são obrigados a entrarem na plataforma e darem a sua opinião. As pessoas que foram obrigadas a entrar, elas disseram que se sentiram menos engajadas e tiveram performance menor do que as pessoas que foram convidadas a participar. Então, olha só, a gente está falando da mesma plataforma, só a comunicação para as pessoas foi diferente. Então, é isso que é muito importante da gente prestar atenção. O jeito que nós vamos trazer essas pessoas para dentro da dinâmica gamificada e quais são os elementos que nós vamos utilizar aqui dentro é que vão garantir a efetividade dessa dinâmica ou não. Então, você está me falando que
se a gente for fazer algum tipo de dinâmica, né, dentro de alguma coisa que seja obrigatória e que a gente queira tornar mais efetiva e mais divertida, é impossível? A gente não consegue fazer uma coisa obrigatória ficar divertida? Não. Não é isso que eu quero dizer. A gente consegue sim fazer com que coisas obrigatórias se tornem divertidas, só que por isso que é importante a gente entender o nosso público-alvo. E para isso, eu trouxe um exemplo, né, de coisas muito importantes que a gente tem que pensar. Lembra lá no começo que a gente falou de necessidades? Então, o que essa pessoa precisa, por exemplo, dentro de um treinamento corporativo, aprender? Qual que é a habilidade que ela vai precisar, né, para poder passar por esse treinamento gamificado? Vai ser uma plataforma que vai ser mobile, ela tem já acesso a um celular corporativo, ou vai ser no computador dela, com a intranet? E quais são as dificuldades? Ah, ela não tem muito tempo, o gestor dela acaba, né, talvez não falando para ela participar, ela não tem talvez uma métrica que mostre para ela a importância da participação. Então, a gente tem que ponderar tudo isso quando a gente está fazendo. E por isso eu trouxe o exemplo do Cicred, que é uma das plataformas que o Ludus desenvolveu junto com o Cicred para fazer o treinamento obrigatório de alguns colaboradores, né, no início do nosso projeto. Então vamos lá. Qual que era o desafio do Cicred? O Cicred, para quem não conhece, é um banco, né, que trabalha com crédito cooperativo. Então, ele é formado por várias cooperativas no Brasil, e essas cooperativas, elas são autônomas, elas têm um sistema autônomo, elas, né, podem trabalhar de diferentes formas, aderir a diferentes programas do Sicredi. E isso acabava dificultando um pouquinho na hora de fazer a inteligência de dados para saber que cooperativa poderia trabalhar melhor tal produto, ou que programa poderia ser também incentivado em outras cooperativas. Isso acabava deixando as coisas um pouco difíceis, porque cada um tinha um sistema, cada um subia informações em um CRM diferente. Então, o Sicredi desenvolveu um CRM e ele queria apresentar para essas cooperativas os benefícios de participar desse único sistema, onde, né, todo mundo colocaria as informações e todo mundo teria acesso à inteligência de dados. Então, para isso, foi desenvolvida uma plataforma onde a gente trazia um personagem que é muito importante para o Sicredi, que é o fundador do Sicredi, como um companheiro do jogador. Tudo isso para a gente criar o CRM Play. Então, a gente ia mostrar para esse jogador como utilizar o CRM do Sicredi. Assim que ele entrava na plataforma, a missão dele era trazer a cor de volta ao mundo, porque as pessoas acabaram ficando muito individualistas, tudo acabou ficando muito cinza, ninguém mais compartilhava nada, o mundo perdeu sua cor. Então você, como um gerente de conta do Sicredi, vai aprender como, através do CRM, melhorar o atendimento do seu cliente, né, do seu cooperado e trazer a cor de volta ao mundo. Então, essa era a ideia da plataforma. Vocês podem ver aqui nesse exemplo que eu tenho, por exemplo, aqui num canto onde eu trazia o avatar dessa pessoa, quantos pontos essa pessoa ganhava conforme ela passava pelas atividades, qual era a pontuação dela num ranking, se ela já tinha ganhado medalhas. Então, só aqui a gente já trabalhou diferentes conceitos, porque a gente estava falando com um público muito diversificado no Sicredi. Alguns iam se engajar mais com a pontuação do ranking, outros iam se engajar mais com as medalhas, outros iam se engajar mais, né, com o avatar. Então, só aqui para vocês terem uma ideia. Assim que eles entravam nas trilhas, eles realizavam as atividades e já tinham logo de cara uma resposta, um feedback de como que foi essa atividade. Se eles tiravam 3 estrelas, quer dizer que foi perfeito, igualzinho nos jogos. Se eles tiravam 1 estrela, quer dizer que não foi tão bom. Pode tentar de novo para conseguir uma pontuação melhor. E o seu progresso ia colorindo a tela. Então, com o que eu estou aprendendo, que eram, né, lições práticas de como utilizar o CRM, eram telas do que ele precisava usar, quais são os botões, quais as funcionalidades, quais são os benefícios. Aprendendo tudo isso, eles acabavam trazendo a cor para o mundo. E aí eles passavam, né, para vários módulos de conteúdo diferentes, todos eles com esse significado. Então a gente trouxe um significado épico para dentro da plataforma e convidou esses colaboradores a participarem. Apesar de ser um treinamento obrigatório, a gente queria que eles se sentissem protagonistas nessa ação, onde eles aprendem, com o que eles aprendem, eles mudam a vida das pessoas e ainda, né, acabam trazendo os dados todos para um ambiente só e todo mundo compartilha da informação. Para vocês terem uma ideia, o nosso primeiro projeto com o Sicredi foi esse, e nós tivemos, né, 1.200 participantes convidados. 100% deles atenderam ao engajamento, né, entraram na plataforma, jogaram,
e nós tivemos uma avaliação positiva de 91% da plataforma. Por causa disso, o CRM Play continuou dentro do Sicredi e abriu até mesmo para áreas que nem precisavam utilizar o CRM. Mas, né, como era uma plataforma gamificada, era muito divertido, várias áreas tiveram interesse. E por causa do CRM, hoje nós temos mais de 6 plataformas diferentes, em áreas diferentes, com o Sicredi, todas elas com objetivos, né, de melhorar os resultados dos colaboradores em diferentes setores através da diversão. Então a gente falou sobre várias coisas hoje, eu trouxe para vocês mitos e verdades, trouxe para vocês, né, a aplicação da gamificação em algumas dinâmicas, e aí está na hora da gente recapitular um pouquinho do que a gente viu. Então, para começar, a gente sabe que a gamificação é uma metodologia de motivação humana, né, que vai utilizar os elementos dos jogos para motivar as pessoas a alcançarem objetivos no mundo real. Ela é uma tendência, sim, e que está crescendo a cada ano, por vários motivos que nós comentamos, como o ser humano ter essa paixão nata por participar de atividades lúdicas, por a gente ter uma cultura nova, por a gente ter um crescimento no mercado de jogos e mais acesso à tecnologia, né? Combinando tudo isso. Ela funciona com diferentes públicos, então a gente viu vários segmentos que a gamificação atende, a gente viu que funciona com várias idades diferentes. Ela funciona em diferentes segmentos, né? Então dá para a gente trabalhar com segmento financeiro, dá para trabalhar com segmento da saúde, dá para trabalhar com segmento do turismo. E o mais importante de tudo, e que a gente nunca deve esquecer, é muito importante garantir a diversão. Precisa ser divertido, precisa ter lá o engajamento com as pessoas que estão participando. Não pode ser apenas só mais uma dinâmica que alguém vai ter que entrar e interagir. Tem que ser uma dinâmica que essa pessoa vai se sentir confortável, vai se sentir engajada e vai ser divertido para ela participar. Bom, pessoal, isso aqui eu, do Ludus Pro, gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se vocês ficaram com dúvidas, entre em contato com a gente está sempre aqui para responder as perguntas e até o nosso próximo papo. Tchau, tchau!